E aí, galera do YouTube, eu sou o Joey do canal MangaTube. E galera, dessa vez com vocês mais um vídeo a respeito de Platinum End, né? O que é Platinum End? Ele é uma obra dos autores Tsugumi Ohba e Takeshi Obata, que também são os mesmos autores de Death Note e Bakuman, que são obras de sucesso tanto no Japão quanto pelo mundo. E assim como seus antecessores, o Platinum End vai ganhar um anime de 24 episódios que vai estrear agora no dia 7 de outubro. E o que a gente pode esperar desse anime, né? Principalmente aí você que não conhece. Do que ele fala? Dá pra gente manter um hype pra esse anime? E é lógico que você vai saber de tudo isso depois da vinheta. E lembrando, se você gosta desse tipo de vídeo, já sabe, deixa aí o seu like, porque ele ajuda a gente pra caramba. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Clica no sininho de notificações 2 vezes para sempre receber as notificações dos vídeos logo que eles saírem. E também, se você quiser ajudar o canal de alguma outra forma, clica aí na opção Seja Membro e conheça os benefícios. Lembrando que tem sorteios para membros todos os meses. Para quem não conhece, né, vamos situar do que se trata a história de Platinum End. O Platinum End conta a história de Mirai, que ele acaba recebendo poderes de um anjo da guarda chamado Nasse. E a Nasse, ela diz pro Mirai que agora ele está em uma batalha contra outras 12 pessoas que também estão acompanhadas de anjos da guarda e que ganharam poderes, onde somente um desses escolhidos vai sobreviver. E se o Mirai quiser sobreviver, ele vai ter que lutar contra os outros 12 escolhidos. O vitorioso dessa batalha, ele vai ganhar o poder de Deus, né, e se tornar o novo Deus. E daí quem já leu Death Note e fica sabendo, né, pensando assim, é uma história dos mesmos autores de Death Note, já lê essa sinopse e pode pegar ali algumas coisas que a gente tem em Death Note, né, tipo, em Death Note nós não temos anjos, mas nós temos os Shinigamis, né, que acompanham o ser humano e esse poder aí de Deus. Então muitos começam a acreditar que em Platinum End você vai encontrar um Death Note 2.0 e acabam se decepcionando porque a história de Platinum End não tem nada a ver com Death Note. Apesar de ter sim ali algumas referências ou algumas coisas que a gente pode tomar como parecido, ela é uma história totalmente diferente. A começar de que nós temos lutas. Essas lutas, elas não são como as lutas que a gente está acostumado a ver nesses mangás shonen, né? Então não são lutas de poderes. Por mais que os anjos deem poderes para os seres humanos, não é tipo, vamos citar um exemplo muito famoso aí, é o Naruto, né, o Dragon Ball, onde os personagens eles têm os seus poderes mágicos, que inclusive são aqueles poderes onde eles têm um nome, né, eles denominam um nome a um poder, por exemplo, o Kamehameha, o Kagebanshi no Jutsu, a respiração de Kimetsu no Yaiba, enfim. Em Platinum End não temos isso. Apesar de os escolhidos lutarem entre si, as lutas elas são muito mais lutas estratégicas. Então é essa uma das referências que a gente pode pegar para Death Note, né? A gente tinha ali uma luta, mas era uma luta mais estratégica. Mas aí por que eu falo para você não ficar com as expectativas de Death Note? Porque você não vai ter em Platinum End um Light versus Kira. Nós temos 12 escolhidos, cada um com o seu perfil. E não são os 12 que são inteligentes. A inteligência fica focada ali no personagem principal, que é o Mirai. Não vou entrar em questões para dar spoiler para vocês. O intuito aqui é você ficar curioso para ir lá depois assistir o anime ou conhecer a obra pelo mangá. Mas o Mirai, ele tem ideais. E aí ele vai usar essas estratégias dele, né, esses ideais dele, para conseguir derrotar os outros, né? Ou, de novo, eu não posso falar muita coisa aqui, senão eu vou acabar dando spoilers para vocês. Mas o que a gente tem que entender é que nós temos estratégia e inteligência, mas elas não são focadas exatamente em todos os personagens da obra, tá? Então, você não vai ter em Platinum End um Light versus L. E aí, até pra gente já fechar aqui essa questão de Death Note versus Platinum End,
Eu acho que a gente tem que ter uma coisa em mente. Death Note, né, dentre todas as obras que o Tsugumi Ohba e o Takeshi Obata publicaram, de fato é a obra mais popular deles. E é a obra mais reconhecida, tanto que um mangá lançado em 2003 é falado até os dias de hoje. Mas os autores, eles são muito mais que Death Note. Tanto que nós tivemos Bakuman, que é uma história excelente também, que eu inclusive recomendo super, que quem não conhece ou nunca leu o mangá ou nunca assistiu o anime, que assista. Que aí você vai ver um outro lado da genialidade desses dois autores. Com Platinum End, os autores querem mostrar um outro lado. Então eles querem unir essa batalha de inteligências, esse mangá mais real, que é a especialidade do Tsugumi Ohba, né, fazer esses mangás menos fantasiosos ou com um certo misticismo, né, mas ainda assim muito focado no realismo, né, usando personagens mais reais e fatos, assuntos que são mais presentes no nosso mundo. Então, o Platinum End, ele é uma história que brinca muito com isso, com o que os autores podem fazer, né? Eles mostraram que eles conseguem ser diferenciados e ainda fazer uma obra bem clichê, porque eu acho Death Note muito fora do padrão, principalmente do padrão daquela época. Eu acho Bakuman um mangá totalmente revolucionário e diferenciado. E o Platinum End, ele é um mangá muito mais clichê. É uma história que você já está praticamente saturado, até muitos brincam que o Platinum End é muito parecido com o Mirai Nikki, que você também tem 13 pessoas, né, lutando para suceder um deus. A questão é que... E com assassinato, né? A questão é que Platinum End, a violência dele não é tão exagerada quanto a gente tem no Mirai Nikki. Mas não só Mirai Nikki, né? Muitos outros mangás também têm essa questão de Battle Royale, né? De você colocar ali os personagens e fazer eles lutarem entre si para um bem maior. Então acho que eles quiseram unir nessa história em Platinum End, pegar um clichê, mas colocar ali a especialidade dele, no caso do Tsugumi Ohba, né? Que é fazer essas histórias mais estratégicas. Sobre os poderes que a gente falou. Então, os anjos, eles dão poderes a esses humanos que foram escolhidos. Como poderes, a gente tem a flecha vermelha. A flecha vermelha, ela faz a pessoa se apaixonar por você por 33 dias. E aí, essa pessoa apaixonada, ela vai fazer tudo o que você pedir. Tem a flecha branca, e a flecha branca, ela mata instantaneamente. Então, é um poder que as pessoas podem usar para matar algum outro escolhido ou qualquer pessoa que eles quiserem. E também tem o poder das asas. Com as asas, os escolhidos eles podem voar livremente. E qual que é a sacada? Não são todos os escolhidos que têm todos esses poderes. A gente tem escolhidos que têm só as asas, ou escolhidos que têm só a flecha branca, ou só a flecha vermelha. Tem pessoas que têm a flecha vermelha, a branca e as asas, e aí é isso que faz a história ficar um pouco mais interessante. E se um escolhido ele mata um outro escolhido, ele pode pegar aquelas flechas que aquela pessoa possui, ele pode dar flechas para outras pessoas. Então, aí que entra, né, um pouco dessa questão da estratégia que o Mirai e os outros personagens usam. É uma história que tem muita referência a Tokusatsu e Super Sentai. Então, por exemplo, você pega ali um Power Ranger, tem muito disso em Platinum End, porque tem os personagens que eles usam aquelas roupas mecânicas, aí cada um é de uma cor diferente, então a gente consegue ver também esse outro lado do autor. É uma história mais adulta, se a gente for pegar as histórias anteriores. Death Note eu ainda acho ele também um pouco ali fora da curva pro shonen, mas no Platinum End eles têm uma história mais madura, porque ela é uma história muito mais trágica. Todos os 13 escolhidos pelos anjos são pessoas que quiseram se suicidar. E ali, no ato da morte, eles foram salvos por esses anjos. Então, cada um tem um conflito sobre o que o levou para o suicídio. Alguns personagens isso é mais explorado, em outros personagens isso é menos explorado. A história não trabalha muito em cima de redenção de personagens, mas ela tenta explicar o motivo daquele personagem fazer aquela ação dele por conta do motivo dele ter tentado se suicidar e agora querer viver para, né, ganhar o poder de Deus e fazer alguma besteira. Tanto que um dos focos da história também, ela mexe muito com esse assunto de religião e de crenças.
E fala muito sobre hipocrisia também. Cada um ali tem um desejo do porquê quer se tornar Deus. E tem personagens que têm alguns motivos, assim, muito humanos, tem personagens que têm motivos muito egoístas, mas a história gosta muito de brincar com isso, né? Do que levou cada personagem a fazer aquela escolha. E por mais que às vezes algumas escolhas podem parecer bestas, são escolhas que algumas pessoas, se tivessem esse poder de escolher também aqui no nosso mundo real, fariam. Uma coisa que você precisa saber antes de assistir também Platinum End é que ela é uma história que demora para engrenar. Ela é uma história que ela começa muito bem, ela sabe fazer uma apresentação ali do personagem principal, faz a gente conseguir se apegar à história dele, gostar dele. Mas depois ela entra em um arco de um vilão, que é o Metropoliman, que fica chato demais. Eu acho que ele é um péssimo vilão. Quando finalmente termina o arco dele, é um momento de você erguer as mãos para o céu e agradecer. Eu acho que daí pra frente, Platinum End fica bom. Porque durante toda essa história e esse arco do Metropoliman, eu acho que ele é muito ruim. E é por isso que as pessoas acabam não gostando muito, porque não tem paciência de acompanhar. Isso talvez no anime acabe se passando de uma forma mais rápida do que foi no mangá. Mas eu digo pra vocês, deem uma chance. Eu sei que vai ficar muito maçante, muito chato durante aquela saga. Ainda mais se você não gostar de Super Sentai, porque é de fato nessa saga do Metropoliman que a gente tem muitas referências ao Tokusatsu e ao Super Sentai. Mas eu garanto, depois que a história engrena, depois que você entende de fato qual que é o propósito do Platinum End, aí você vai gostar. Foi divulgado, né, um trailer a respeito do anime. Eu achei o trailer bem bonito. Se o estilo de animação que for usado no anime for o mesmo que tem ali no trailer, por mais que esteja um pouco estático assim, eu acho que vai ser muito bom. Deu pra ver que é bem colorido, eles capricharam ali na animação das asas, das flechas, né? A movimentação, porque os personagens voam muito. Então, pelo menos pelo que eu vi ali, eu achei bonito. Não conseguiram simular bem os traços do Takeshi Obata, porque o cara, ele desenha muito bem. Tem gente que até brinca, né, que Platinum End, na verdade, é um artbook, porque é muito bonito as ilustrações ali. Os anjos, né, eles são muito caprichados. Eu acho que o character design que ele escolheu ali para cada um dos anjos é muito bom, porque você consegue ter uma diferenciação de cada um e olhando assim, é muito bonito de se ver. Eu espero que o anime consiga trazer isso, né? E que não fique aqueles traços muito preguiçosos. Mas como eu pretendo trazer a análise de episódio por semana, aí a gente vai comentando isso a respeito ao longo dos episódios. Inclusive, convido aí você ficar atento, né? Então já ativa o sininho aí para quando sair a análise dos episódios, você saber o que eu achei. E aqui as considerações finais. Platinum End é uma obra que é muito julgada, muitas pessoas dizem que odeiam, mas é aquilo que eu falo. Dá uma chance. E quando você for assistir, assiste de mente aberta. Você não vai ver um Death Note 2.0 nessa história. É isso que você tem que colocar na sua cabeça. É dos mesmos autores, mas é uma história completamente diferente. É um tipo de batalha estratégica totalmente diferente. Se você assistir de mente aberta, se você esquecer que é uma obra dos mesmos autores de Death Note, se você não quiser ficar pegando coisa que seja de Death Note para essa história, você vai ter sim uma obra que ela é divertida. Não é uma obra 100%, né? Não é uma obra que fica marcada, mas ela tem muitas coisas boas, ela aborda muitos temas que eu acho interessante, que eu acho mais maduro e pode ser que seja atrativo. Vamos ver, né, ao longo aí dos episódios e vamos ver se o estúdio de animação vai conseguir caprichar e passar essa ideia que o mangá consegue passar. Bom, pessoal, então isso aqui é o que você precisa saber antes de assistir Platinum End. Eu espero que vocês tenham gostado e, de novo, espero vocês aqui quando a gente for fazer a análise dos episódios semana a semana. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, clica no sininho de notificações 2 vezes para sempre receber as notificações dos vídeos logo que eles saírem e deixa aí nos comentários também o que você acha até o momento sobre Platinum End. Bom, galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Nos vemos na próxima. É isso aí, falou!